para fazer perguntas, esclarecimentos, era bom reconstituir e tirar esse clima porque já foi exposto. Eu queria fazer dois comentários. Uma sobre parabenizar pela apresentação maravilhosa e bem, mas eu queria fazer dois comentários para depois a gente poder fazer o debate antes de almoçar. A primeira questão é o seguinte: se nós continuarmos a discutir a questão da reciclagem de materiais, ou do ponto de vista assistencial, ou como disse o nosso companheiro da Organização Nacional de Catadores, se alguém veio aqui reivindicar a carteira assinada, não é o caso, mas a política da reciclagem tem que ser vista como uma política nacional de matérias-primas reutilizáveis. Porque não adianta nada se nós incentivarmos a seleção, a coleta seletiva. Então, se esse trabalho não tiver uma destinação final. Então, qual é a política, no meu entender, que os ministérios, os governos do Estado e as prefeituras deveriam fazer? Primeiro, o capítulo da legislação. Se o material reciclado, coletado, não tiver uma legislação tributária, isto é, isenção de impostos, para que esse material seja reutilizável, é impossível viabilizar uma política de reciclagem. Então, a questão central é a seguinte: se eu pego esse vidro, e esse vidro já não serve mais para utilizar, e esse vidro tiver que ser reutilizado, quem é que faz a política de pegar o vidro no seu destino final e voltar para o fabricante para que ele possa ser reutilizado? O único setor que foi organizado quase que automaticamente foi o da lata de alumínio. Mas quanto custa esse alumínio para ser retirado da natureza e virar? Mas aconteceu. Mas a lata de alumínio não é o único elemento industrial, o único elemento de insumo que tem que ser reciclado. Praticamente todos os materiais inorgânicos, isto é, fora da matéria orgânica, todos os materiais são reutilizáveis e reciclados. Então, se não houver uma política nacional industrial de reutilização do pneu, do entulho da construção civil, da lata de aço, do PET, do Tetra Pak, se não houver, e a função do poder público tem que ser essa: a sociedade se organiza, ou através de cooperativas, a sociedade sabe se organizar. Então não adianta o Estado brasileiro ficar fazendo papel assistencial e não evoluir nem um minuto, mesmo porque a forma que os catadores foram se organizando, quando que foi o auge da organização dos catadores? No governo Fernando Henrique havia uma miséria absoluta, um desemprego absoluto, e o povo brasileiro, para comer, teve que começar a se reorganizar para catar e para organizar e para fazer uma sobrevivência. Não é possível que hoje, no mundo, 10 anos depois, com outro enfoque, os catadores continuem sendo tratados como escravos urbanos, como substituição, como se fosse matéria escrava e algum dinheiro aferido. Isso não é possível. E uma política assistencial para tirar fotografia no fim do ano, está errado. Tem que ser visto dentro de uma outra política. E a função do poder público é normatizar. Então, e hoje à tarde, o pessoal dos catadores vai dar um exemplo disso, que eles querem tratar essa questão como uma questão da relação do trabalho, da reutilização. Se você pode coletar todos os pneus do mundo, mas não tiver um jeito desse pneu voltar para o sistema produtivo, e essa é a função do poder. Esse é o primeiro comentário.
O segundo comentário, sobre a questão dos gases de efeito estufa, dizer que a incineração só tem como componente os efeitos de gases de estufa é no mínimo preocupante. Qual é o grande problema da incineração, além dos efeitos dos gases de efeito estufa? O problema da incineração está quando incinera em baixas ou médias temperaturas determinadas matérias-primas, é a produção dos chamados organoclorados. O que são os organoclorados? São 234 substâncias originárias da mistura do carbono com o cloro, principalmente da incineração dos plásticos, que produzem substâncias chamadas dioxinas e furanos. As dioxinas e furanos são elementos químicos altamente cancerígenos. As dioxinas e furanos são só encontradas na incineração dos aterros, da matéria-prima? Não. Há bem pouco tempo se usava ascarol, que era um óleo que era queimado para produzir energia elétrica. A Petroquímica União, em Mauá, é uma grande fonte de poluição. A indústria petroquímica é uma grande fonte de poluição de dioxinas e furanos. Então, fazer uma comparação entre os aterros sanitários e os incineradores só do ponto de vista dos efeitos de gases de efeito estufa é a mesma coisa que a gente dizer que não quer hidrelétrica porque existe uma alternativa de usina nuclear, porque a usina nuclear não produz gases de efeito estufa. E minimizar a questão dos créditos de carbono a simples receitas que o poder público ou os empreendedores podem aferir, é uma redução, é um rebaixamento da discussão do protocolo de Kyoto e de tudo mais que a humanidade avançou na discussão e na compensação ambiental. Então, queria alertar para esses dois aspectos, fazer esses dois comentários para que houvesse o mínimo de inscrições para que as pessoas pudessem falar, e à tarde vamos ter uma sessão onde os catadores vão colocar suas necessidades, seus avanços, e eles sim estão propondo uma política nacional de reutilização de materiais inservíveis. Muito obrigado. O pessoal da organização me deu um texto, a Secretaria do Estado do Meio Ambiente fez publicar no seu site a resolução de 4 de novembro de 2009, estabelecendo as normas. Eles falam um nome bem chique, bem difícil para ninguém entender, que estabelece diretrizes e condições para a operação e licenciamento da atividade de tratamento térmico de resíduos sólidos em usina de recuperação de energia. Quem quiser procurar, está no site da Secretaria, republicado no Diário Oficial de 7 de 11, na seção 1, página 63 e 65, Resolução Secretaria do Meio Ambiente 79, de 4 de novembro de 2009. Isso aqui são as bases para estabelecer como política de Estado, como política de governo, em todo o território do governo do Estado de São Paulo, as bases para estabelecer a incineração de lixo no Estado de São Paulo.